2026, ano de Copa do Mundo, a maior competição esportiva do planeta está batendo na porta e a nossa seleção que vai rumo ao Hexa já está 24 anos sem conquistar o título. No Fã do Brasil de hoje você vai falar sobre isso e muito mais a partir de agora. Olha, ano de Copa do Mundo, sede na América do Norte, Estados Unidos, México e Canadá. E aqui na Rede Fã de Comunicação a gente faz uma cobertura especial da maior competição esportiva do planeta. Esse aqui é um dos nossos espaços de debate, discussão sobre temas variados dessa Copa do Mundo e eu vou na parceria desse cara aqui, Igor Kleiber. Entende muito de bola, entende muito de futebol, vai tratar comigo sobre esses assuntos, não é, Igor? Isso mesmo, João Figueiredo, que bom estar com você aqui nesse bate-papo tão descontraído sobre um tema que a gente tanto gosta, que é o futebol. Não entendo tanto, mas vamos lá tentar deixar você que nos acompanha muito bem informado, muito bem informada acerca aí dessa grande competição que é a Copa do Mundo 2026. E como você bem mencionou nessa sua abertura, são 24 anos sem título. E uma curiosidade, né? O Brasil foi campeão em 1994 de maneira desacreditada e em um dos países que participam e que vão sediar essa Copa do Mundo, que é os Estados Unidos. Será que dessa vez o Hexa vem, João? São as teorias da conspiração que alimentam aí a nossa euforia pela Copa do Mundo desse ano. 24 anos, a sede nos Estados Unidos, dividindo aí esse ano com México e também Canadá. Né? Mas o Brasil, inclusive no México, tem um título mundial na Copa de 70, é mais um elemento importante. Olha só. Então, para os supersticiosos, então, né? O futebol tem muito isso, né? Muito, muito. É fundamental a gente ter apego a isso, porque em termos de campo, bastidores, a gente sabe que a seleção ela tem passado por dúvidas, tem gerado dúvidas, tem desacreditado muito o próprio torcedor. Né? Saiu uma pesquisa recentemente falando que o torcedor não estava tão empolgado com a Copa, aquela animação que a gente sempre vê de pintar as ruas e tal, justamente porque em campo não empolga, né? E aí, está desacreditado, como era em 94, levou o Brasil ao título mundial no final das contas, né? João, eu gostaria só um minuto de pedir a sua licença. Qual a sua idade? 25 anos. 25 anos. Então você não viu o Brasil ser campeão? Tinha meses, um ano e pouquinho em 2002. Pronto. Né? Então não vi, né? O Penta veio quando você tinha 1 ano de idade. Eu, enquanto torcedor, enquanto espectador, já vi a seleção brasileira conquistar 2 títulos e bater na porta, bater na trave no ano de 1998, aquela Copa, né, que perdemos para a França. Então, o torcedor brasileiro, ele se desapegou um pouco, justamente, né, dessa coisa. Esse ano o Hexa vem. Já foram 3 Copas, é isso? 3 Copas. 3 Copas consecutivas tomando paulada. É isso. Tomando paulada. Inclusive, olha, é engraçado, a sua derrota talvez mais dolorida pode ter sido a derrota para a França. Em 90, porque vinha a empolgação de 94, né? Sim. Vinha a empolgação de 94. Então, em 98, nós tivemos o Ronaldo, o Edmundo, uma seleção muito Valdo, boa. Leonardo, assim. Isso mesmo, né? Os jogadores que participaram da campanha de 94, o brasileiro queria ver o Ronaldo em campo, e o Ronaldo foi bem, né, durante a Copa do Mundo, mas no jogo final teve aquele problema de convulsão, que ele ficou de fora, que até hoje o torcedor não sabe. E aí o Brasil perdeu para a seleção da França do Zidane. E é muito engraçado, porque para ele a derrota de 98 é a mais dolorida. A minha, por mais que eu tenha visto o 7-1, você também viu, a que eu mais fiquei triste, chateado mesmo, foi a da última Copa. Perder nos pênaltis para a Croácia, aquilo me desanimou muito. Assim, eu digo que é uma das derrotas mais doídas do que eu já assisti em futebol, assim, porque é muito chato. Você tá com aquela expectativa, ver o time jogando bem e o time cai da forma como foi. Mas é isso, eu não vi o Brasil jogar uma final de Copa do Mundo. Será que essa vem? Com o Carlo Ancelotti? O meu pai fica dizendo que eu nunca vou ver o Brasil ganhar uma Copa. Eu espero que ele esteja errado. Eu falo sempre isso pro meu filho também. E, inclusive, nesse jogo contra a Croácia, ele estava comigo e ele chorou bastante. Enfim, foi uma tristeza. Triste. E de lá para cá, se você perceber, o brasileiro perdeu realmente essa empolgação com a seleção brasileira. Mas você falando sobre as teorias, sobre a questão da superstição, muita gente não viu também o Brasil ser campeão de uma Olimpíada. E em 2016, essa eu vi. Com o Neymar em campo, o Brasil foi lá e conseguiu. Era algo que nós não esperávamos. Um paradigma ser campeão que foi quebrado, né? Isso mesmo. Mas vamos lá. O Brasil tem o maior número de títulos. É a única seleção que participou de todas as Copas do Mundo. É uma camisa bastante respeitada. Porém, o nosso futebol tem deixado a desejar e muito, né? Os europeus evoluíram bastante, nós ensinamos, é o que a gente
imagina aqui, ensinamos eles lapidaram e agora estão voando muito à frente da seleção brasileira. E aí, tanto que o Brasil, nessa Copa, foi buscar um técnico que é referência lá na Europa, que é o Carlo Ancelotti, o italiano que dirigiu grandes clubes, a exemplo do Real Madrid. Tomara que ele venha ajustar aí nesse período que terá de treinamento, após a sua convocação final, e que o Brasil realmente, dentro de campo, mostre ao torcedor que tem condições firmes de ganhar a Copa do Mundo. É importante fazer bonito, fazer bem feito, já na primeira fase, para empolgar o torcedor e amedrontar os adversários. É isso, a gente falava sobre as campanhas do Brasil aqui, antes, nos bastidores, no off aqui, sobre as campanhas do Brasil. Então a gente tem 5 títulos, mas o Brasil já chegou, ele perdeu já finais, como perdeu em 98, e aí você tem terceiros lugares, como tem, são 2 terceiros, 2 quartos lugares, e outras eliminações que aí são tristes também, antes, né, por exemplo, a de 82, quando cai, né, numa segunda fase, após a fase de grupo, que sim, perde pra... e era uma seleção que era considerada a melhor. A melhor, né? Sim. Favoritíssima para ganhar aquele título. Então é melhor pensar que o Brasil desacreditado pode... Sim. Você tem uma sequência de perdas aí, né? 82, 86, você cai para a França, naquele jogo que o Zico perde pênalti. O Zico, aclamadíssimo pelo povo, foi para a Copa com condições físicas abaixo do ideal, bateu esse pênalti, perdeu o pênalti, o Brasil cai para a França nas quartas. Em 90, aquela expectativa toda pela seleção de perdeu 90. Nas oitavas. Para a Argentina. De Canídia. Né? Isso mesmo. Esse jogo eu tinha 9 anos de idade. Olha, e lembro muito bem. Foi a minha primeira Copa do Mundo em que eu assisti assim, sim, com certa lucidez, digamos assim. Eu sou novo, mas eu acompanho. Claro. Então, eu vejo tudo, eu sei. Tá aí os arquivos implacáveis. Os arquivos, estatísticas. Na época da pandemia, assisti vários jogos da seleção, porque eu acho que isso que move. A pessoa que gosta de futebol precisa acompanhar a Copa do Mundo, que é a maior competição, né, da modalidade. E quem gosta da seleção brasileira vai atrás dessa riqueza de detalhes, de conhecer a história, de quem são os principais jogadores, de como foi o desempenho do Brasil na história de todas as Copas. Então, vamos relembrar um pouco essa questão da superstição. Brasil campeão no México. 70, 94 nos Estados Unidos. Ou seja, são 2 países sede. Outra coisa, o Brasil foi campeão, foi pentacampeão numa Copa disputada em 2 países, que foi Coreia e Japão. 2002. E agora, será que o Hexa vem? Tem Estados mais. Unidos, México e Canadá? Pois é, primeira vez, inclusive, tá? Que a Copa vai ter sede tripla, é uma coisa inédita. E um formato com maior participação de seleções. São 48 seleções até então. Isso dá um ânimo também. Tem seleções novas aí que vão jogar, por exemplo, seleção de Curaçao, vai fazer estreia, um país pequeno, vai participar. Então a gente fica na expectativa também de ver essas partidas. E tem mais, viu? O Brasil está no grupo com a Escócia. O Brasil está no grupo com a Escócia. Tem uma Copa... Em 94. 94, a Escócia estava no grupo, né? Não, Escócia não, foi Suécia. Tem uma Copa... Que nós passamos dele na primeira fase e numa fase eliminatória. Foi até um gol do Romário de cabeça. Se eu não me engano, tem uma Copa do Mundo que o Brasil joga, que vence, que a Escócia está no caminho da seleção. Então foi 2002. Tá na seleção, eu não lembro exatamente agora. Mas tá, essa era também uma curiosidade. Mas enfim, então essas superstições fazem parte, né? A gente tem que acreditar, tem que pegar o simbolismo de algo aí pra se agarrar e acreditar que o Brasil vai chegar lá. Porque realmente, em termos de campo, nós não somos favoritos. Isso é unânime, né? Nós teremos vários episódios, gente, e no próximo vamos falar sobre convocação. Qual será a lista final do Carlo Ancelotti? Fica essa expectativa, né? A lista sai no dia 18 de maio, a gente fará uma análise dessa expectativa antes e também teremos um programa que depois que vai analisar de fato, aí sim, com os 26 nomes, entendendo quem ficou de fora, por quê, falando sobre, comparando também com as outras seleções. Então o Fã do Brasil vai fazer esse balanço de hoje até o final da Copa do Mundo, olhando para a campanha da seleção brasileira. Fique com a gente, eu sou fã do Brasil, e você? Sou também, um abraço.